Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. A gente faz a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Lição 79. O Mas e os discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. O discípulo aplicava severo. De mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos, segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da vontade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas. Entretanto, confia no divino amigo e delibera viver as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu. Todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção que, nos processos verbalistas, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocado à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizado depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim recomenda meus princípios. Mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazer. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar, vitorioso, aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Boa noite a todos e a todas. Espero que todos estejam bem. Nessa carta do Paulo aos Filipenses, ela é escrita justamente na primeira prisão de Paulo, em Roma. Mas diferente do que a gente espera de uma pessoa que acabou de ser presa, o Paulo ele faz uma narrativa muito alegre, muito jubilosa aos Filipenses. É uma carta onde Paulo está mais preocupado em aconselhar os seus amigos, né, seus companheiros de evangelho, do que realmente sua situação de prisão. Em vários momentos, Paulo ele cita a sua própria limitação. Paulo ele é muito lúcido durante essa carta das suas fraquezas, da necessidade de humildade, reconhece seus erros passados, reconhece que precisa avançar adiante para superar e deixar para trás o homem velho dele, mas também é muito confiante na situação atual. Apesar de ser um cenário muito adverso, onde sua vida, seu estado emocional, sua saúde estavam em xeque, ele estava bem preocupado em conseguir ser leal a Jesus, mesmo nos cenários mais adversos. Emmanuel traz aqui para a gente duas vertentes de um espírito, de um discípulo que usa a palavra mas, né? Uma para reconhecer as próprias fraquezas, né? O primeiro, ele sabe que não é portador de virtude, não é portador de nenhuma força verdadeira. E realmente todos nós não somos. Já o segundo acha que o mundo superou as suas forças. Os cenários atuais da matéria, o cenário que ele se encontra, superam todas as suas capacidades e não tem espaço no dia da pessoa para praticar fraternidade, praticar reforma íntima, tentar praticar ter bons pensamentos, tentar mudar de atitudes. Ah, imagina como se a gente
tivesse vários parentes doentes. Se um parente está doente, eu dou conta. Se mais de um, eu não dou conta. A gente vai deixar de ajudar as pessoas que a gente ama por limitações físicas. Muitas das vezes a gente faz isso com a gente mesmo. A gente se vê limitado por situações físicas que são desconfortáveis. A gente acaba abrindo mão da gente mesmo. É a coisa mais importante para a gente. Não me refiro ao autocuidado em si, mas sim ao cuidado que a gente tem que ter com as responsabilidades que a vida nos concedeu, com as oportunidades que nos foram dadas. Às vezes, na nossa tentativa de nos preservar, de ficar numa coisa mais cômoda, a gente perde muitas oportunidades que Jesus nos dá no caminho. O Evangelho, várias vezes Jesus diz no Evangelho que o mundo nos odeia. Não uma forma masoquista ou pessimista de achar que está tudo contra a gente, mas que de fato o mundo não vai esperar a gente estar numa situação cômoda para que a gente se torne forte de verdade. Paulo diz em sua carta aos Filipenses constantemente a vontade de imitar a Jesus. Jesus foi uma pessoa extremamente forte, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente também. Na sua tentativa de imitar a Jesus, Paulo se tornava forte. É como se fôssemos atletas. Imagina os atletas olímpicos que fazem levantamento de peso. Pode ser que no começo, nos seus treinos, ele não seja forte, mas ele vai seguindo os conselhos do seu treinador. O treinamento físico é uma coisa incômoda, é desconfortável, requer muita disciplina, requer força de vontade, requer abrir mão de certas coisas em prol de outras. E às vezes tomar escolhas difíceis. Mas a gente fica só no cômodo, é como se a gente fosse levantadores de peso que só carrega peso leve. E que graça que tem no levantador de pesos que só carrega peso leve? Não é legal, não é uma habilidade bacana de um levantador de pesos que carrega um peso que qualquer um consegue carregar. Paulo aconselhava constantemente a humildade, a paz, a força de vontade, a coragem de tomar essas decisões difíceis para criar uma verdadeira força. Cabe-nos, a cada um de nós, perguntar a si mesmo, porque essa pergunta, de fato, é muito íntima. Em qual das vertentes, né, em quais cenários das nossas vidas nós somos preguiçosos? Quais situações nós evitamos o remédio amargo? Em qual situação, às vezes, não estamos incorporando os conselhos de Jesus como ele sabe que é bom para a gente? Nós queremos nos tornar espíritos bem-aventurados, mas para isso, primeiro a gente precisa aceitar a aventura, aceitar os desafios. Porque ninguém é forte no começo da jornada. A gente se torna forte justamente na jornada. E é isso que está o conto dos heróis. A graça não está num herói que nasceu forte, mas vê ele se tornar forte, de superar a si mesmo. Francisco de Assis tem a prece, né, a pregação da perfeita alegria, onde ele se encontrou numa situação muito adversa, que era inverno, ele estava junto com um amigo dele, ele bateu na porta do convento de Santa Maria dos Anjos, esperando que ele fosse entrar, porque eles estavam com muita fome, estavam muito cansados. Aí eles falaram assim, quem que é? Eu falei assim, é o Francisco, o Frade de Leão, nós chegamos de Perúdia. Que Francisco o quê? Vai embora. Achou que era um ladrão querendo roubar eles. Aí o Frade de Leão falou assim, e aí, Francisco? E aí que eu esperei minha vida toda por esse momento. Por esse momento que a gente vai morrer, pai Francisco? Não é por isso não. É porque nesse momento agora eu estou nas mãos de Deus. Eu esperei por muito tempo esse desafio. E depois Francisco ele escreve uma carta falando o que é a perfeita alegria. A perfeita alegria está em conservar a paz, está em conservar a bondade,
está a escolher o bem, suportar enfermidades e tribulações. Cada um de nós sabe o que enfrenta todos os dias. Mas o importante é nós fazermos o nosso melhor. Vamos então levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos nossos queridos amigos espirituais da Falange Unidos para o Bem, Pai Tomé. Vamos entrar em contato com nossos espíritos guardiões, nossos benfeitores, que sempre vêm nos aconselhar, nos trazer paz, nos trazer esperança, nos trazer coragem. Vamos conectar com essa luz divina e meditar para que eles venham nos esclarecer, para que as nossas dores físicas, nossas dores emocionais se tornem mais leves. Que esses espíritos amigos possam, em nossos momentos de reflexão, nos nossos momentos de meditação, nos esclarecer, nos trazer a paz, nos trazer a palavra, o consolo que nos vai ajudar a passar por aquilo que nós estamos enfrentando. Vamos pedir ao Mestre Jesus por todos aqueles que sofrem de dores físicas, emocionais, espirituais, por todos aqueles encarnados ou desencarnados que precisam de luz e de paz. Que Pai Tomé e seus trabalhadores de luz, a Falange Unidos para o Bem, possam colher todos os espíritos em fraternidade, em amor e paz. Que nossos espíritos amigos possam inspirar a fraternidade, a preservação à vida e a união entre os povos, trazer o sentimento de amor e de união a todos os líderes e governantes, para que a paz possa prevalecer e que nós, como humanidade, possamos ser uma verdadeira família, a qual nós verdadeiramente somos diante de Deus. Vamos pedir ao Mestre que Ele nos traga a orientação que nós tanto precisamos, que dê o pão físico para aquele que tem fome, e o consolo para aquele que necessita de paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. E não nos deixemos cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Pois só vós, Senhor, o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Amém.